A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E vamos continuar aqui a leitura do livro do profeta Ezequiel. Iremos ler mais 3 capítulos, Ezequiel capítulos 31, 32 e 33. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui neste canal, inscreva-se. Me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e também a levar assim a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e já curti-lo também. Isso dará mais engajamento para o vídeo e assim o próprio YouTube poderá indicar este vídeo para outras pessoas. Você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1. Isso mesmo, esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Assistindo um vídeo por dia, em um ano, você terá lido toda a Escritura, toda a Palavra de Deus conosco. Amém? Para o link onde tem a playlist, é só você acessar a descrição, tem um link, e aqui nos cards também. Amém? Então, vamos orar e vamos para a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui para fazer a leitura da Tua Palavra, Senhor, para que possamos juntos crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Possamos aprender mais de Ti, da Tua Palavra, da história do Teu povo, do qual hoje nós também fazemos parte. Pela fé em Cristo, somos descendência de Abraão. Assim, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha a nos ajudar a guardar e praticar a Tua Palavra, fazendo assim prosperar o nosso caminho. Que a Tua bênção venha estar também sobre a vida desta pessoa que está fazendo esse plano de leitura, bem como sobre a sua casa e sobre a sua família. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, vamos para a leitura de hoje. E sucedeu no ano 1º, no terceiro mês, no primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante à tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus enovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura,
eu entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. E os estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão e deixá-lo-ão, cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra. E todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre as suas ruínas, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus renovos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele descer ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram as suas águas, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo, por causa dele, desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas, se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes com ele descerão ao inferno, a juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que habitavam à sombra no meio dos gentios. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. Todavia, serás precipitado como as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Aqui é a continuação das profecias contra o Egito, né? Deus faz aí a semelhança das árvores, como o Éden, que aqui representa as árvores como o povo de Deus, que ali estavam e foram precipitadas, foram destruídas pelo próprio Deus. Ele também, o Egito, ainda que era grande, maior em grandeza, ali naquele tempo do que o próprio povo de Deus, também seria precipitado e derrotado. Continue. E sucedeu que no ano duodécimo, no duodécimo mês, ao primeiro do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: eras semelhantes a um filho do leão entre as nações, mas tu és como uma baleia nos mares, e rompias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e pisavas os teus rios. Assim diz o Senhor Deus: portanto, estenderei sobre ti a minha rede, com reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E regarei com teu sangue a terra onde nadas, até aos montes, e os rios se encherão de ti. E, apagando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua
não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua destruição sobre as nações, as terras que não conheceste. E farei com que muitos povos fiquem pasmados de ti, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu brandir a minha espada ante os seus rostos, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos, que são todos os mais terríveis das nações, e destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e esta terra for despojada da sua plenitude, e quando ferir a todos os que habitam nela, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se lamentará sobre ela, que as filhas das nações lamentarão sobre ela, sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. E sucedeu que no ano 12º, aos 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... Deixa eu só esclarecer para você uma coisa, talvez você não saiba, né? Quando ele diz aqui o ano 12º, é o ano 12, tá? 12º ano. O anterior, que nós lemos, 11º, 10º ano, o 9º, seria o 11, 12º, que é o 12, tá? Continue. Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a ela e as filhas das nações magníficas, as partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem à cova. A quem sobrepujas tu em formosura? Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos à espada cairão. A espada, ela está entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos fortes lhe falarão desde o meio do inferno, com as que a socorrem. Desceram, jazeram com os incircuncisos, mortos à espada. Ali está Azur com toda a sua multidão. Em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles mortos, abatidos à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e a sua multidão está em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada. Desceram incircuncisos às partes mais baixas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem à cova. No meio dos mortos lhe puseram uma cama, entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem à cova. Foi posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e mortos à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Porém, não jazerão com os poderosos, que caíram dos incircuncisos,
os quais desceram ao inferno com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porquanto eram o terror dos fortes na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, e com o seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios que desceram com os mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram à cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, mortos à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Por isso jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. O que Deus está dizendo a Ezequiel? A gente já leu aqui em Ezequiel mesmo a questão do atalaia. O atalaia ficava numa torre, ali no muro da cidade, e quando vinha um exército inimigo, ele tocava uma trombeta, uma buzina, avisando ao povo que a espada vinha. Quando o povo ouvia e fugia, salvava a sua vida. Mas se o povo ouvindo não fugisse, morria. Mas o atalaia fez a parte dele, então ele não seria cobrado por Deus por isso, porque ele avisou. E aqueles que ouviram não deram ouvidos, e por isso morreram. Já o atalaia vendo o inimigo e não avisando o povo morreria pelo seu próprio pecado, porque eram pecadores. Porém, Deus cobraria ao atalaia o sangue daquelas pessoas que morreram. Ou seja, Deus está dando a Ezequiel as profecias. Ele, como atalaia, tinha que avisar ao povo, a morte está chegando, a peste, a fome, o mal está vindo. Aqueles que dessem ouvidos às palavras de Ezequiel fugiriam do mal e se esconderiam em Deus, buscariam a Deus e seriam poupados da morte. Porém, aqueles que ouvissem a Ezequiel e não dessem ouvidos, morreriam. Porém, Deus não cobraria Ezequiel porque ele avisou. Mas se Ezequiel não liberasse a profecia que Deus o estava mandando, aí sim, Deus cobraria dele, porque era para ele ter avisado e não avisou. Hoje não é diferente. Deus traz a palavra avisando o mal, o perigo, o pecado, por exemplo, o salário do pecado é a morte. A pessoa é avisada, é pregado na palavra de Deus na igreja, a pessoa assiste uma live, ouve um louvor, enfim. A pessoa é avisada de que o mal está vindo contra ela por causa das suas obras.
Se ela dá ouvido àquela palavra e foge do pecado em direção a Deus, ela será poupada, ela viverá. Mas se ela não der ouvidos e quiser continuar ali onde ela estava, então ela vai acabar pagando o preço disso. Continue a leitura. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu o requererei da tua mão. Viu aí o que eu acabei de explicar para você? Ezequiel estava lançando a profecia, falando do pecado do povo e do castigo que viria. Se o povo desse ouvido à palavra e fugisse, seria poupado. Mas se Ezequiel não avisasse, o povo morreria pelos seus pecados, mas Deus cobraria a Ezequiel, porque ele não avisou. Continue. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, justamente isso. Se Ezequiel avisasse ao povo do seu pecado para que o povo se convertesse, Ezequiel já teria limpado a barra dele. Agora seria a vez do povo. Se o povo desse ouvido e se convertesse, viveria. Se o povo não desse ouvidos, morreria. A gente sabe, infelizmente, que o povo não vai dar ouvidos. Sempre que eu, por exemplo, prego a palavra e falo, anuncio a respeito do arrependimento, pregamos, falamos contra o pecado, eu limpei minha barra, anunciei. Agora cabe ao que ouve dar ouvidos ou não. Continue. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Como que eles poderiam viver se os pecados estavam sobre eles, eles estavam desfalecendo por causa do pecado? Como que eles poderiam viver? Se arrependendo, se convertendo. Continue. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do meu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá sobre ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. É como a gente leu lá no capítulo 18. O homem vinha em justiça, fazendo o que é reto. Aí começa a pecar e morre. Ele não seria poupado, ele seria condenado. Por quê? Porque morreu em pecado. Ainda que ele praticou justiça por anos, morreu em pecado. Mesma coisa o ímpio, veio praticando impiedade por anos, se converteu a Deus e morreu. É salvo, porque o tempo de impiedade não é levado em conta. É levado em conta o último estado. Se a pessoa morreu pecador, morreu em pecado, condenação. Se ela morreu justificada, se ela morreu arrependida e justificada, ela é salva. Isso vale em Cristo. Isso vale no Senhor, porque somos justificados em Cristo. Continue. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia,
os filhos do teu povo dizem: não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia vós dizeis: não é justo o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que no ano duodécimo do cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade está ferida. Você lembra que capítulos antes nós lemos que Deus disse a Ezequiel que isso aconteceria, que quando a Babilônia cercasse a Jerusalém e a invadisse, viria alguém de lá escapando para anunciar a Ezequiel: está acontecendo. Continue. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. E ele abrira a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. E abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, e possuiu esta terra, mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com o sangue, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais o sangue. Porventura, possuireis a terra? O que é que Deus está dizendo, trocando em miúdos? Vocês estão andando em pecado, vocês vão possuir esta terra? Abraão possuiu a terra, possuiu, porque andou em fé e em justiça diante de Deus. Continue. Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e cada um contamina a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Deus: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. E tornarei a terra em desolação, e espanto, e cessará a soberba do seu poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um o seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a avareza. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? O meu povo vai a ti, ouve a minha palavra, mas não pratica. E eles não praticam porque o coração deles é avarento. Estão apegados às coisas desta terra e não obedecem à minha voz. Continue. E eis que tu estás para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas, quando vier isso, eis que está por vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Ou seja, quando a destruição viesse, quando as palavras que Ezequiel falou viessem, eles saberiam que estava no meio deles um profeta de verdade e eles não creram, eles não obedeceram. Amém, amados? Pastor, como saber se um profeta
é de Deus mesmo ou não, se eu devo crer na profecia que eu recebi ou não. Eu vou colocar agora aqui no final desta mensagem, tá? Aqui, acho que é aqui no canto, eu vou colocar para a mensagem para que você possa assistir. Vou colocar a mensagem: recebi uma profecia e agora, uma live que eu fiz, assista aqui e você vai saber a postura que você tem que tomar diante de uma profecia e como identificar também se a profecia é de Deus, se não é, se o profeta é de Deus ou não. Amém? Estamos encerrando então a nossa leitura de hoje. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de já curti-lo. Me ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã. E viva Ele, viva Jesus.